Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá vitória e nos concede o privilégio de estarmos nesta noite juntos para aprendermos a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, e nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 8. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11, esta carta, a segunda carta de Cristo à igreja de Esmirna. Só tem 4 versículos, e nós vamos nesta noite meditar. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, os irmãos que não encontraram, acho que vai acompanhar aqui, né? Diz o texto: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Vamos orar. Quantos nesta noite de oração? Nosso irmão Roberval vai estar fazendo esta oração com toda a igreja. Vamos orar em favor dessa senhora chamada Silvana, deu à luz e teve alguma complicação. Vamos orar para Deus ter misericórdia. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, Jesus, de ter nos dado, de chegar na tua casa, Senhor, estar aqui junto com teus filhos, Senhor, fazendo o pedido, Senhor, em favor de cada um dos irmãos que levantaram as suas mãos, Senhor, que tem uma necessidade. O Senhor conhece o coração, Senhor, a necessidade de cada um, também dessa mulher, Senhor, dessa Silvana. O Senhor sabe, ó Pai, e conhece e pode, Senhor, resolver todas as necessidades, porque o Senhor é o Deus Santo. Pai amado, eu te peço também, Senhor, abre os nossos corações, o nosso entendimento, para ouvir a tua palavra nesta noite, e para que nós podemos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o meu pedido, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Queridos, na primeira carta à igreja de Éfeso, nós temos na Bíblia muitos textos para nós falarmos sobre aquela igreja. É uma igreja que tem uma carta destinada a ela, a carta de Éfeso. É uma igreja em que o livro de Atos registra o tempo que Paulo esteve lá, 3 anos. E os trabalhos que sucederam naquela cidade, nós temos como comparar pelos textos bíblicos. Atos, a carta de Paulo a Éfeso, a carta de Paulo a Timóteo. Só que a igreja de Esmirna, nós não sabemos nada sobre ela, a não ser o que está escrito aqui, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Nós não sabemos quem foi o fundador desta igreja. O que nós sabemos sobre ela dentro da Bíblia, e o único momento que ela aparece na Bíblia,
é nessa leitura que nós acabamos de fazer. O que se tem sobre ela, sobre a sua fundação, são mais especulações do que palavras determinadas. Por exemplo, se entende que esta igreja foi fundada por um dos ouvintes do apóstolo Paulo no período que ele esteve em Éfeso, visto que a cidade de Esmirna estava a apenas 65 quilômetros de Éfeso. Paulo ficou ali 3 anos, então certamente algum convertido do ministério do apóstolo Paulo é que fundou a igreja de Esmirna. Assim como aconteceu com a igreja de Colossos. Você sabe que Paulo, ele destina uma carta aos colossenses, mas não foi ele o fundador daquela igreja. Quem fundou aquela igreja foi Epáfras, que se converteu através do ministério do apóstolo Paulo. Então se entende que provavelmente a mesma coisa aconteceu com a igreja de Esmirna. Naqueles 3 anos que Paulo esteve ali em Éfeso, muitos se converteram e a palavra de Deus chegou por toda a Ásia Menor. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 10, é justamente isso que diz. Diz que todos os habitantes da Ásia ouviu a palavra de Deus naqueles 3 anos que Paulo esteve em Éfeso. Mas como é que todos os habitantes da Ásia ouviram? Ouviram por causa dos convertidos que se converteram ali através do ministério do apóstolo Paulo. Isso nos dá uma grande convicção da nossa vida ser um testemunho vivo e das coisas que nós proferimos, que tem que ser coisas boas, porque alguém nos ouve e esse alguém pode pregar para outro alguém através do seu ministério e você sequer sabe. Aconteceu uma coisa curiosa há poucos dias, eu não sei se eu comentei isso aqui na igreja, mas de uma pessoa que conversou com uma irmã da nossa igreja, dizendo que queria ter vindo aqui no templo numa terça-feira. O filho dela queria muito vir ao culto. Só que, como essa irmã não havia compartilhado o cartaz, ela sempre compartilha o cartaz dos nossos cultos, mas naquele dia ela não compartilhou, e a pessoa pensou então que não teria culto. Então o simples fato de compartilhar o cartaz dos nossos cultos era um sinal para aquela pessoa que teria culto ou que não teria culto. Muitas vezes o evangelho, a palavra de Deus, chega até alguém dos modos mais simples. Às vezes nós pensamos que é através de uma palavra eloquente, através de uma palavra com conhecimento e ciência, que o evangelho vai prosperar e crescer. Quando na verdade Deus usa as coisas simples. Paulo, ele vai dizer aos Gálatas que ele não foi até eles com palavra de sabedoria, mas com poder de Deus. E o poder de Deus não se revela em coisas luxuosas, em coisas que são únicas, especiais, mas o poder de Deus sempre se revela em coisas simples. Paulo, ele vai dizer que Deus pôs o seu tesouro em vaso de barro. Vaso de barro é o vaso mais simples que tinha na sua época. Tinha vaso de ouro, tinha vaso de prata, tinha vasos de madeira, e o mais simples, mais frágil, era o de vaso, era o de barro. E é justamente nesse que diz Paulo que Deus colocou a sua glória, depositou os seus tesouros. Então o evangelho chega até a cidade de Esmirna, de modo que somente a eternidade poderá revelar como chegou. Mas aquela cidade de Esmirna, hoje é conhecido como Izmir, é uma cidade na Turquia, é uma das 3 maiores cidades da Turquia. E naquele tempo acredita-se que ela tinha
aproximadamente 100 mil habitantes. Era uma cidade próspera, era uma cidade rica, porque ali era o caminho dos navegantes. Aquela cidade tinha um porto muito movimentado, onde se transportava muitas coisas do Império Romano. Era uma cidade rica. Também era uma cidade totalmente idólatra. Ali naquela cidade foi estabelecido o culto ao imperador. Ali tinha o templo a Deus, a Roma. A cidade era uma divindade, e tinha ali um templo a Deus, a Roma. E também ali, a partir do ano 26 depois de Cristo, foi estabelecido que se construísse o templo em adoração ao imperador romano, no caso da época de Tibério. E era um problema sério para a igreja, porque os imperadores, eles exigiam uma adoração e o reconhecimento que César é o Senhor. E a igreja professava um único Senhor, Jesus Cristo. Então aquela igreja é uma igreja sofredora, nós vamos ver mais em diante, justamente por causa dessa fé que ela professa. Ela não transmite a glória que é de Deus para o homem. Não, dai a César aquilo que é de César, o imposto, a carga tributária, mas a Deus o que é de Deus, a adoração. E por isso nós vamos ver que esta igreja, ela sofreu muito por causa dessa fidelidade a Deus. Quando o Senhor Jesus, ele escreve, ele se apresenta à igreja dizendo ao anjo da igreja em Esmirna: escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. Aqui, como eu disse na ministração passada, o Senhor, ele usa a sua apresentação através daquilo que ele já apresentou no capítulo 1. E no capítulo 1, versículo 17, o Senhor ali diz que ele é o último e o primeiro. Todas as coisas começam em Cristo e terminam em Cristo. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus o céu e a terra, João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foi feita por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Cristo, ele é o alfa e ele é o ômega, tudo começa nele e tudo termina nele. Por isso que Paulo diz que tudo é dele, por ele e para ele, porque tudo começa nele e tudo termina nele. Então Jesus diz assim: olha, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Quem é que escreve? Aquele que é o primeiro e o último. Mas ele diz também aquele que esteve morto e voltou a viver. Nós cremos, e Paulo diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Se Cristo tivesse ficado dentro da sepultura, se os seus ossos estivessem lá, a nossa fé não teria valor nenhum. Nós estaríamos no mesmo patamar que as outras religiões, com o islamismo, com o kardecismo. Seus fundadores, eles pregaram uma palavra, mas eles morreram, e os seus ossos estão dentro do sepulcro. Mas o nosso Cristo não. A Bíblia diz que ele morreu, ele esteve morto. Veja bem, que não diz que ele está morto, ele esteve. Por 3 dias ele esteve morto, dentro de um sepulcro, com a pedra tampando a boca daquele sepulcro selada. Mas no 1º milésimo do 3º dia, ele ressuscitou. De modo que quando o anjo, ele rola a pedra, e as mulheres estavam preocupadas, quem ia abrir a sepultura para que elas preparassem o corpo. Mas quando elas chegam, a pedra está rolada
da boca daquele sepulcro, o anjo diz: olha, por que vocês procuram um vivente entre os mortos? Mas o anjo, ao rolar a pedra, ele não rola a pedra para Jesus sair, porque não tinha mais necessidade disso. Cristo já estava com o seu corpo glorificado e a matéria já não prendia mais o seu corpo. É por isso que quando os discípulos estão naquele primeiro domingo, no domingo da ressurreição, de manhã, trancados dentro da casa, com a porta fechada, ele se apresenta no meio deles, porque a matéria já não prende mais o seu corpo. Agora ele está com o seu corpo glorificado, com toda aquela glória que ele tinha no início com o Pai, conforme ele havia falado nas suas palavras no Evangelho segundo João escreveu. Então o anjo rola a pedra apenas para que nós saibamos que ele ressuscitou. Porque se a pedra estivesse fechada, como que os crentes, como que as pessoas saberiam que ele ressuscitou? Mas a pedra rolada na boca do sepulcro mostrava que ele já não estava mais lá. Então ele diz: o que esteve morto e tornou a viver. E é interessante esta maneira que Cristo se apresenta, porque o Senhor Jesus, ele vai dizer que alguns entre eles irão morrer. Como na verdade alguns morreram por causa do Evangelho. Então quando Cristo diz: eu estive morto, eu agora voltei e retornei à vida, eu tornei a viver. Jesus está nos garantindo aquela igreja, e nos garantindo que todos aqueles que morrem em Cristo voltarão a viver. O Senhor Jesus, ele diz em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra, nem todos dormiremos. Mas tem uma coisa: os mortos ressuscitarão, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, estaremos com ele para todo sempre. Então a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Então quando o Senhor diz para eles: eu estive morto, eu tornei a viver, Jesus está dando a eles uma palavra de consolo. Olha, alguns de vocês irão morrer, mas fique tranquilo, eu já venci a morte. Aleluia. Paulo diz que a morte é a última inimiga a ser vencida. Cristo já venceu. E quando ele chamar os santos das sepulturas e ele se levantar, a morte já não terá mais nenhum poder sobre nós. E isto é uma palavra de consolo para aqueles crentes e para nós. Ele venceu a morte. Então o Senhor está dizendo para nós nos alegrar também com essa esperança. Mas o Senhor vai dizer para eles agora 3 coisas. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, e eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, eles são da sinagoga de Satanás. Veja bem, eu disse aqui terça-feira passada, que o Senhor disse que é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais. O Senhor é aquele que passeia no meio da igreja. E aquele que passeia, ele conhece. E o Senhor mais uma vez vai dizer: eu conheço. Mas agora ele diz: eu conheço a tua tribulação. Aquela igreja era uma igreja que enfrentava sofrimentos. E eles enfrentavam sofrimentos, como eu já disse no início, porque aquela cidade era um centro religioso pagão a Deus, a Roma e ao imperador. Quando você lê um pouco de história do Império Romano, você vê toda a violência e maldade dos imperadores romanos. Eles se colocavam numa posição de Deus. Eles exigiam adoração.
Eles queriam ser adorados. Eles queriam ser chamados de senhores. E a igreja, ou melhor, queria ser chamada de senhor. E a igreja, ela não chamava César, o imperador, os Césares, né? Os imperadores de Roma de senhor. Ela só chamava Cristo de Senhor. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. É o Espírito Santo em nós que nos dá graça e nos dá a revelação que Jesus é o Senhor. César queria, o imperador queria ser chamado de Senhor, a igreja não. E por causa disso, a igreja era perseguida. Os crentes não podiam negociar. Os seus bens eram tomados. As suas propriedades eram arrancadas deles. Quando você estuda a história da igreja do primeiro século, segundo século, terceiro século, até a conversão de Constantino, os imperadores perseguiram a igreja, tomaram os seus bens, a sua riqueza, as suas obras de arte. Quando você lê o livro de Hebreus, você vê aquela igreja sofrendo, porque eles tinham tido os seus bens tomados pelo império. Eles ainda não tinham chegado ao ponto de morrer, disse o escritor aos Hebreus, mas eles estavam experimentando toda a luta, toda a perseguição, toda a escassez, por causa da perseguição do imperador. O Senhor diz: eu conheço toda a tua tribulação. Mas Ele diz: eu conheço a tua pobreza. Mas abre-se um parente: tu és rica. Porque o Senhor diz: eu conheço a tua pobreza. Aquela igreja teve os seus bens tomados, aqueles crentes tiveram os seus bens confiscados, as suas casas, propriedades. Eles estão vivendo em pobreza no meio de uma cidade rica, no meio de uma cidade próspera. A igreja está sofrendo, a igreja está empobrecida. Imagine, numa cidade como a nossa, uma cidade próspera, quando você vê alguém empobrecido, você desconfia que alguma coisa está errada, porque a cidade concede oportunidades. Aquela cidade era rica, trabalho não faltava, empreendedores eram disseminados na cidade, mas a igreja é pobre. Não porque aqueles crentes eram preguiçosos, não porque aqueles crentes não trabalhavam, não porque aqueles crentes eles ficavam em casa dormindo até tarde, não. É porque os seus bens foram confiscados, as suas riquezas foram tomadas pelo império. Mas o Senhor diz: vocês são ricos. E é interessante que quando você lê a igreja de Laodiceia, a 7ª carta, o Senhor diz: tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. Porque a igreja ali em Laodiceia, que também era uma cidade próspera, era uma cidade envolvida com os produtos medicinais, como também da lã preta, que era raríssima e que ali tinha em abundância, que eles exportavam para todo lado. Era uma cidade rica, uma igreja rica. E eles diziam: nós somos ricos, de nada nós temos falta. E o Senhor diz para ele assim: tu és pobre, miserável, cego, e vocês estão nus. Agora essa igreja que é pobre materialmente, o Senhor diz: vocês são ricos. O evangelho é um paradoxo, porque diz que aquele que quer viver, morre, mas aquele
que morre por Cristo vive. Diz que aquele que é rico no mundo é pobre para com Deus. E quem é pobre no mundo é rico para com Deus. E quando a Bíblia diz isso, ela não quer dizer que as pessoas que são ricas materialmente, Deus olha para elas com um olhar dizendo: tu és pobre. Não. É quando a riqueza material ela é mais importante do que a riqueza espiritual, o Senhor diz: tu és pobre. É quando nós só preocupamos em juntar tesouro na terra, aonde o Senhor Jesus diz que tem ladrão que mina e as traças que corrói. Mas quando nós temos tesouro aqui na terra, mas o nosso coração não está aqui na terra, está no céu, e nós juntamos tesouros no céu, aí a Bíblia diz que lá não tem ladrão que rouba, não tem ferrugem que corrói, não tem traça. Aí a Bíblia diz que nós somos ricos. A igreja de Laodiceia poderia ser uma igreja rica, se apesar de toda a riqueza terrena que eles tinham, não estivesse ocupando o coração deles, mas estava. Agora essa igreja não tem riqueza, ela é pobre aqui na terra, mas ela é rica no céu. Ela não é rica no céu porque ela é pobre na terra. Porque tem pessoas que é pobre na terra e continua pobre no céu. Há pessoas que pensam: não, o irmão sofre tanto aqui na terra, ele deve ser rico no céu. Não, tem pessoas que é pobre de maré aqui na terra e é pobre de maré no céu. Por quê? Porque ele não junta tesouro no céu. O que me faz ser rico diante de Deus é eu juntar tesouro no céu, é eu praticar aquilo que Deus me ordena, é eu estar vivendo na terra com os olhos do céu, é eu estar buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça. Agora, se eu sou pobre aqui na terra e eu só me preocupo com a terra, eu também continuo pobre no céu. Porque nós temos que desmistificar esta visão das pessoas que pensam que, porque é pobre aqui na terra, sofreu tanto aqui na terra, lá no céu vai ter galardão. Quem diz? Pode ser que tenha, mas se ele não fez por onde, não vai ter nada também, não tem riqueza nenhuma também no céu. E há pessoas que são ricas na terra e são ricas no céu, porque apesar de toda a riqueza terrena, o coração deles não está aqui, está no céu, e eles usam aquilo que eles têm para que o reino de Deus cresça cada dia mais. Você pode dizer amém? Então o Senhor diz: eu conheço a tua riqueza, eu sei que vocês são pobres materialmente, mas apesar de toda a perseguição, apesar de toda a luta, apesar de toda a pobreza, vocês estão continuando fiéis. Vocês continuam fiéis, vocês continuam me buscando, vocês continuam granjeando riqueza no céu. E o Senhor também diz: eu conheço os falsos judeus, eu conheço a blasfêmia dos judeus. Não havia só o Império Romano que perseguia os crentes, havia também os judeus, aqueles que não aceitavam o Evangelho, e que sempre olhou para Cristo como um que trouxe uma revolução no judaísmo, querendo transtornar o judaísmo, querendo desfazer das práticas e tradições do judaísmo. Eles perseguiam a igreja, porque a igreja pregava que Cristo era o Messias vindo e prometido, e os judeus não aceitavam a Cristo como Messias prometido, e eles zombavam da igreja, eles blasfemavam contra a igreja. Nós não conseguimos entender em que sentido é essa blasfêmia contra a igreja, porque, como eu disse, nós não temos outros textos bíblicos para comparar. Mas o certo é que de alguma forma eles zombavam da igreja. Talvez daquela forma, como o salmista diz, que quando os inimigos diziam: ei, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus?
Você está passando por essa situação, mas você não diz que tem um Deus poderoso, você não diz que tem um Deus maravilhoso. Onde eles estão? E muitas vezes nós temos essa classe de pessoas dentro da igreja, que quando vê um irmão sofrendo, eles zombam desse irmão, dizem: não, espera aí, o seu Deus não é poderoso, você não é temente a Deus, você não é fiel a Deus. Como que se, pelo fato de ser fiel a Deus, não vai passar por tribulação, não vai passar por luta, não vai passar por enfermidade, não vai passar por escassez? Esse evangelho não é evangelho bíblico, esse evangelho triunfalista, esse evangelho que diz que eu tenho que determinar e Deus tem que obedecer, esse evangelho que diz que porque eu sou dizimista, porque eu sou fiel, eu não tenho que passar por luta e nem por aflições. O Senhor Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições. Pega os apóstolos, quanto que eles sofreram. Paulo diz: de fome, de frio, de nudez, de prisões, de açoites, de perseguições, de pedradas. Pega a Estevão, um diácono, que no momento que está sendo apedrejado, ele vê a glória de Deus, o céu abre, e ele vê que está sentado à direita de Deus. Olha, se então ele estivesse em pecado, como é que ele teria a visão de Jesus sentado à direita do Pai? E tem pessoas na igreja que não pode ver o irmão chorando, que está dizendo que está em pecado, que não pode ver um irmão sofrendo que ele está em pecado. Isso é blasfêmia. Nós temos que lembrar o que diz o apóstolo Paulo: que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E muitas vezes nos falta esse sentimento. Muitas vezes nós não choramos com os que choram, nós não rimos com os que estão rindo. Muitas vezes nós não sentimos a dor do nosso irmão. O escritor aos Hebreus diz assim: lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem presos juntamente com eles. É você sentir na pele o que ele está sofrendo, é você sentir no teu coração o que ele está sofrendo. É aquilo que eu falo de comunicação sentimental. Eu sofro, eu sinto, eu choro pela pessoa, pelo meu semelhante. É o samaritano que para, desce do seu cavalo e vai atender um judeu. Ele não tem nada a ver com o judeu, ele não conhece aquele judeu, ele não tem nenhum relacionamento, mas ele vê o judeu, é inimigo, mas ele vai sentir na dor daquele homem, ele vai sentir a angústia daquele homem. Então ele desce e ele passa o vinho para poder matar as bactérias, ele passa o azeite para amenizar a dor, ele põe no seu cavalo, ele leva na hospedaria, ele passa a noite, ele paga no outro dia e diz: se ficar devendo alguma coisa eu volto para pagar. É ter o mesmo sentimento. Mas aqueles que diziam judeus, o Senhor diz: eles não são judeus, eles não são filhos de Abraão, eles são da sinagoga de Satanás. Jesus enfrentou esses, João capítulo 8. Jesus fala, ele fala assim: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Ele diz: nós nunca fomos escravos, nós somos da descendência de Abraão. Em outro momento ele diz assim: nós somos da descendência de Abraão. O Senhor Jesus fala: se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês não fariam o que vocês querem fazer comigo. Dizem que é judeu, mas não são judeus, porque eles não trazem a fé de Abraão, eles não trazem o sentimento de Abraão, aquele sentimento que faz Abraão sair da sua tenda, pegar alguns homens e ir pelejar contra 4 exércitos para colocar a salvo, não apenas o seu sobrinho, mas a outras cidades que haviam sido levados cativo. É você sentir, é você sofrer. É isso que um judeu, um descendente de Abraão, e Paulo vai dizer que nós somos descendentes de Abraão segundo a fé, faz. Ele não zomba do teu irmão que está sofrendo, mas ele soma força com o seu irmão para ajudá-lo a vencer. Como é triste quando nós vemos um irmão matando o outro. Como é triste quando nós só enxergamos pessoas perseguindo um ao outro e não ajudando para que também possam chegar no céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas no versículo 10,
O Senhor diz assim: não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e tardiei a coroa da vida. Não temas as coisas que tens que sofrer. Será que Jesus ele não está sensível ao sofrimento da igreja? Ele está dizendo: não tenha medo das provas que vão vir. Não tenha medo do sofrimento que vão vir contra vocês. Não tenha medo da prisão que vai vir contra vocês. Será que Jesus está insensível? Não. A questão é que Jesus ele conhece o final das coisas antes do começo delas. O Senhor está dizendo, e o Senhor põe um prazo. Ele diz: a prova de vocês vão durar 10 dias. Toda a nossa luta, ela tem um prazo para terminar. Toda a nossa luta tem um prazo. Ela começa e ela termina debaixo da soberania de Deus. Muitas vezes nós queremos fugir da luta. Nós queremos fugir da prova. Porque nós não sabemos quando ela vai terminar. Por isso nós ficamos chorosos, reclamando, murmurando. O Senhor diz assim: ó, não precisam ter medo, é só 10 dias. E nós muitas vezes fugimos, porque nós achamos que é um tempo indeterminado e que nunca vai acabar a nossa prova. Aí nós fazemos como Abimeleque e Noemi. A situação está muito feia aqui em Belém. Belém, a casa do pão não tem pão. Está feio. Vamos fugir daqui. Vamos lá para a terra de Moabe. Lá tem, era a cidade alta. Lá tem a plantação, lá está produzindo. Lá nós não vamos morrer de fome. E eles vão para Moabe. E daquela família que saiu de 4 membros, vai voltar apenas Noemi. E diz a Bíblia assim: passado 10 anos, o Senhor lembrou do seu povo e lhes deu pão. Eles fugiram para não morrer de fome. E morreu a família toda. E o tempo que Deus havia determinado se cumpriu, não passa um dia. Eu amo quando eu leio a história de Israel. Quando o Senhor determina 70 anos sobre Israel, no cativeiro em Babilônia. 70 anos. Não passou um dia do prazo que Deus deu. Cumpriu-se os 70 anos. O povo voltou para a terra de Israel. O prazo, tem prazo de validade a tua luta, meu irmão. Tem prazo de validade. Mas pastor, parece que está difícil. Tem prazo, o Senhor determinou. Eu não sei, você não sabe, mas Deus já determinou o final da tua luta, da tua prova. Então o Senhor diz: não temas as coisas que vocês têm que sofrer. O Senhor é responsável pela nossa vida, quando nós estamos debaixo do centro da vontade dEle. Enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, Ele é responsável pela tua vida. É por isso que quando Ele levou aquela multidão para o lugar deserto, os discípulos dizem assim: ó, despede eles para que eles vão e comam alguma coisa lá fora. O Senhor diz: de maneira alguma. Nós temos que dar para eles o que comer. Eu trouxe eles vieram me ouvir, eles me ouviram. Eu não posso deixar eles embora de qualquer forma. O Senhor é responsável pela tua vida enquanto você estiver debaixo da soberania dEle. Aí o Senhor diz: o diabo está para lançar alguns de vocês em prisão. O diabo é visto aqui como a fonte da perseguição, porque toda a perseguição, toda a luta que nós enfrentamos
O diabo é o promovedor, mas debaixo da autoridade de Deus. Espera aí. O diabo vai lançar vocês na prisão. Não poderia o Senhor falar assim: não, diabo, você não vai? Porque ele sabe o que o diabo vai fazer. Ele sabe o que o diabo quer fazer com a igreja. Não poderia o Senhor falar assim: não, tu não toca. Mas o Senhor diz: não, ele vai lançar. Ele vai lançar. Tudo que o diabo faz, ele faz debaixo da autoridade de Deus, em obediência a Deus. Eu não estou querendo dizer aqui que as coisas ruins que o diabo promove nesta vida, é Deus que está mandando ele fazer. Não, Deus não está mandando ele fazer. Mas Deus usa a maldade dele para cumprir os seus propósitos. Ele diz: ele vai lançar. Mas não temas. É quando o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, olha, o diabo pediu para brincar com você. O diabo pediu para brincar com você. Jesus, e aí? O Senhor falou para ele não brincar? Não, não falei nada. Eu apenas intercedi por você. E eu pergunto: o diabo brincou ou não brincou com Pedro? Agora, foi o final da história de Pedro? Por que não foi? Porque a vida de Pedro não terminou como terminou a de Judas. Porque o Senhor Jesus falou assim: eu intercedi por você. O profeta Isaías 53, naquela visão que ele tem de Cristo, ele diz que após ele morrer, ele ressuscita e sobe, assenta à direita, à destra, né, à direita do Pai, e por lá intercede pelos pecadores, nós pecadores. Ele intercede por nós. Nem ele escapou de ser provado pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Só. E nós temos o grande exemplo de Jó, né? Que tudo que o diabo fez contra Jó, ele fez debaixo da autoridade de Deus. Ele não fez um quê a mais daquilo que Deus permitiu. Então Deus disse assim: olha o que eu permiti o diabo fazer. Ele vai lançar algum de vocês na prisão. A prova, a tribulação é só por 10 dias. Pronto. No 10º dia acabou. Aqui um questionamento teológico, acadêmico. O que foi esses 10 dias? Se foram 10 dias de 24 horas, ou se foram 10 imperadores que se levantaram, que perseguiu a igreja. Se levantou na história, nos 3 primeiros séculos, 10 imperadores que perseguiu, que tentou acabar com a igreja. Então, há esse questionamento, não interessa qual é o verdadeiro sentido. O que importa aqui é que a tribulação tem tempo para começar e tem tempo para terminar. E não vai passar um dia mais. Aí o Senhor diz: seja fiel até a morte. Existe a história, a tradição, tem também história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eu aconselho todo mundo a comprar esse livro e a ler esse livro. Que ele fala de um dos pastores da igreja de Esmirna, Policarpo. E Policarpo, ele foi um ancião fiel até a morte. E diz que prenderam o Policarpo e mandaram ele amaldiçoar Jesus. Ele disse assim: mas como vou amaldiçoar? Se até hoje ele só me fez bem, eu não vou amaldiçoar Jesus. Ou nós vamos então matar você, Policarpo. Era um homem famoso, Esmirna, respeitado Esmirna. Nós vamos matar, não, eu não nego Jesus, eu não amaldiçoo Jesus. Aí diz que pegaram o Policarpo e amarraram num tronco, colocaram as madeiras para fazer um fogo para queimá-lo vivo. E diz: Policarpo, é a última oportunidade, nega a Cristo, amaldiçoa ele. Ele começa a pregar sobre Cristo. Aí diz que pegaram então, acenderam a fogueira, e quando o fogo começou a subir, ao invés de queimar Policarpo, fez um arco ao redor de Policarpo. Ele não era queimado, então foi um soldado e o matou com a espada. O Senhor diz: ser fiel até a morte.
Queridos, a nossa vitória está em nós chegarmos ao final da carreira. Não adianta você ser fiel um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. A nossa vitória está em chegar ao final. É aquilo que o Senhor diz para Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque tu morrerás, mas ressuscitarás e receberás a tua recompensa. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o começo delas. Não adianta você começar correndo disparado e cansar no meio do caminho e parar. Quantas pessoas começaram aqui com cais a 1000, parecia uma Ferrari. Acabou a gasolina logo. E pararam. Estacionaram. E serve de escândalo hoje. Aí tem aquele crente que vai parecendo fusquinha, né? Não tem força no motor. Lembra quando nós viajávamos muito com o pastor Mário? Graças a Deus agora o Senhor já me deu livramento, eu não vou ter que ir mais para o norte. Eu espero. E aí quando nós estávamos naquelas estradas, no meio do nada, de repente aparecia um fusquinha. O pastor Mário vai dizer: tem cidade perto agora. Fusquinha era o sinal que tinha cidade próximo de onde nós estávamos. Mas devagarzinho, vai caminhando até chegar ao destino. O Senhor diz: ser fiel até a morte, até o final, até o último dia. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não adianta, meu querido, você lutar tanto tempo e abandonar no final, nos últimos dias. É hora de perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a Escritura Sagrada. O Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui a coroa da vida, no grego, estafanos, é a coroa da vitória. Coroa da vitória. A coroa da vitória é só para aqueles que chegam ao final. Quando Paulo ele escreve as suas cartas, principalmente Coríntios, ele usa muito a figura de atleta. E ele vai dizer sobre o atleta que corre. E era famoso na Grécia as Olimpíadas dos Jogos Íntimos, em que um atleta, ele se eu não vou conseguir falar a palavra agora, né? Mas ele se abstia, não está errada a palavra. Essa é a palavra que vocês já entenderam, né? Deixava de fazer as coisas, deixava de praticar, comer certas coisas, ir noitada, ir bebida, ir show, apenas para estar preparado para aquele dia. E diz Paulo que eles corriam para receber uma coroa corruptível. O prêmio que o atleta ganhava era uma coroa de louro, folha de louro. Recebia num dia toda verdinha, colocava na cabeça, 2 dias depois estava seca. Mas Paulo diz que nós corremos e nós lutamos para receber uma coroa incorruptível. Então não é hora de parar. É hora de nós perseverar e ir até o fim. Ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. O Senhor sempre vai convocar. Nós a ouvirmos em todas as cartas o que o Espírito Santo está falando. E ele faz uma promessa: o vencedor. Não é para qualquer um não, é só para o vencedor. De nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Existe 2 mortes: a morte física e a morte espiritual. A morte física é quando o meu corpo volta ao pó. É quando há um desligamento daquelas 2 partes imaterial, o espírito e a alma, dessa parte material. A Bíblia deixa bem claro que o corpo é apenas o tabernáculo, a habitação do homem interior. E quando nós morremos, diz a Bíblia que o espírito volta a Deus que o deu. A alma segue para o caminho, para o destino intermediário, o céu, o inferno, o
corpo volta ao pó. Primeira morte, morte física. Segunda morte é a morte espiritual, é a separação eterna de Deus. É quando o Senhor vai lançar no lago de fogo o inferno, o anticristo, o diabo e todos aqueles cujo nome não estão no livro da vida. A Bíblia chama essa separação eterna de segunda morte. Mas o Senhor fala, o que vencer, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por que não sofrerá? Porque esta pessoa vai estar para sempre com o Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 2, ele diz que se nós sofremos com ele nós reinaremos. A Bíblia deixa bem claro que a condição daquele que serve a Cristo pós-morte é viver eternamente com Cristo. Nesse exato momento, a igreja triunfante, nós somos a igreja militante, a igreja triunfante está com Cristo. Aqueles que já morreram com Cristo, todos os tempos de todas as eras, estão com Cristo no paraíso, esperando o momento da vinda de Cristo. E Paulo diz que eles vêm com Cristo. E num ato de mistério, Paulo diz, eu vos digo mistério. O Espírito Santo ressuscita aqueles que estão mortos. A alma que está no céu se funde novamente ao corpo glorificado. E os que estão vivos são arrebatados. E estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós devemos lutar. Nós devemos perseverar para estar para sempre com Cristo. Luta vem. Antigamente nós cantávamos o hino assim, que a luta vem e passa. Não desanime, irmão. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Quantos podem dizer amém? O grupo de louvor vai estar louvando o Senhor. E nós vamos estar contribuindo com os dízimos e oferta para a manutenção da obra do Mestre. Adorar e cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Neste lugar, tu és vou enviar toda alma em ti. O